Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Tá ótimo. Fico muito feliz de estar com vocês de novo. Amo vocês, tenho uma alegria muito grande de estar aqui. Tenho um prazer nessa igreja. Toda vez que venho aqui sou muito bem recebido. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. É um privilégio, tá, de estar num domingo à noite, num dia de Santa Ceia, tá, trazendo uma palavra. Eu sei que a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Vocês podem pensar, poxa, o Paulo trouxe uma... Não trouxe nada. Quem está trazendo a palavra nessa noite é o Senhor, porque a palavra é dele, vocês são dele, a igreja é dele, não tem ninguém dono de igreja nenhuma. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, amém? E eu quero sempre me posicionar dessa forma. Já falei, não sou pastor Torres, sou somente um servo, e tenho assim no meu coração muito claro de que eu não tenho esse chamado pastoral, mas Deus é que sabe. Se Ele me chamar, eu estou pronto a servi-lo, porque nós devemos estar sempre pronto, né, aquilo que Deus quer. Meu desejo mesmo é servir a Deus, a pregar esse evangelho, a fazer discípulo, a trabalhar em prol do reino. Agora, a função pastoral é uma coisa muito grande, uma responsabilidade muito grande, e eu quero ficar somente nos bastidores, sendo bênção na vida dos irmãos, amém? Queridos, eu queria que vocês ficassem de pé para a gente ler a palavra de Deus. Está lá no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 9. Para mim não ficar, né? Ok, amém, glória a Deus, fico melhor, amém. Abre suas Bíblias aí no Evangelho de Marcos, capítulo 9, vai estar aqui, que eu coloquei ali no telão. A versão que eu coloquei é a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Você não fique preocupado se aí na tua Bíblia tiver diferente, porque eu escolhi essa porque ela é mais fácil o entendimento, mas o sentido é o mesmo, amém? Podemos ler a palavra? Diz assim o texto sagrado de Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e algum mestre da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados. Quando as pessoas realmente encontram Jesus, ficam admirados, não é verdade? E correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem, né, versículo 17, que estava no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pediu os discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Quando levaram o espírito, viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse espírito só pode ser expulso
com oração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra por si só é poderosa para penetrar na divisão da alma, do espírito, da junta e das medulas. Ela tem o poder de, nessa noite, trazer mudança, trazer restauração, trazer cura, trazer libertação. Mas, Deus, na simplicidade da Tua palavra, usa o Teu servo como instrumentalidade para que Tu cresças e eu diminua, Deus. E o Teu Espírito tenha a liberdade de ministrar os corações da Tua igreja nessa noite. Pai querido, assim oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se. O contexto desse texto está incluído anteriormente a esse versículo 14, aquele momento que Jesus foi com os discípulos no Monte Tabor, ali naquele momento que Jesus, junto com Pedro, Tiago e João, tem aquela experiência maravilhosa de estar ali e ver a glória de Deus se manifestar. Jesus, junto com os discípulos, viram Elias, Moisés, e ali houve uma voz dizendo para que Jesus, esse é o meu filho a quem vocês devem ouvir. Então imagine os discípulos, os 3 discípulos, descendo daquele monte e caminhando, né? E encontra esse contexto de um discípulo, né, ali discutindo com os mestres da lei. E quando Jesus aparece naquele momento para saber o que estava acontecendo, ali, né, um pai desesperado se dirige a ele, né, informando de que o seu filho estava doente, estava enfermo. Aquele menino, esse menino que faz parte dessa história, desse texto, era um menino que precisava de ajuda, pois não podia falar porque ele era dominado pelo espírito mau. O pai desse menino tinha recorrido aos discípulos, mas os discípulos não puderam libertar aquele menino. Os escribas, ou seja, os mestres da lei, estavam aproveitando aquele momento ali para travar uma discussão, quem sabe uma discussão teológica. Por que eles não conseguiram expulsar o demônio, né, aquele espírito mau daquele menino? Interessante que Jesus chegou no exato momento da discussão. E eu creio que vocês devem viver isso. Jesus nunca chega atrasado. Jesus sempre chega na hora certa. Amém? Jesus chegou naquele momento e depois, quando Jesus entra na história, as coisas começam a mudar. Mas esse texto nos leva a refletir que havia uma multidão ao redor dos discípulos de Jesus. Havia mestres da lei questionando os discípulos. Havia uma decepção diante da impotencialidade dos discípulos. Havia um pai e um filho desesperado, precisando e suplicando de ajuda. Mas também havia Jesus, autor e consumador de nossa fé, ministrando cura, orientando os seus discípulos de como podemos ser vitoriosos diante dos desafios espirituais, diante da ofensiva maligna. É interessante destacar que normalmente nesse texto as pessoas extraem lições de fé e lições de como devemos e como podemos vencer as forças malignas. Mas o que encontrei nesse texto foram 6 personagens em que chamaram minha atenção, pois eles podem ser comparados a pessoas que encontramos nas igrejas de hoje. São 6 personagens. Primeiro, a multidão, os mestres da lei, os discípulos, o pai do menino, um menino enfermo e Jesus. Não é verdade? Eu dei um tema para essa mensagem bastante desafiador. Eu falei assim, é bem desafiador esse tema. Pode colocar o tema, irmão. Com qual personagem você se parece? O primeiro personagem
que eu destaquei foi uma grande multidão. Versículo 14. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram o quê? Uma grande multidão. Em volta deles e algum mestre da lei discutindo com eles. Pergunto a vocês nessa noite, quem seriam essa multidão? Certamente eram curiosos, pois naquele momento os discípulos estavam em um debate religioso, discutindo os assuntos concernentes à situação do menino endemoniado, que mesmo após a intervenção do discípulo, continuava enfermo. Talvez hoje na igreja existam também pessoas parecidas com essa multidão. Estão ali simplesmente para ver os milagres e tentar compreendê-los, sem experimentá-los, pois estão somente assistindo e não vivenciando. Eu lembro da passagem dos milagres que Jesus fazia, onde multidões o seguiam não porque ele era o próprio Deus, o Deus encarnado, mas sim pelos milagres que ele realizava. Coloca o texto. Versículo João 6,2 diz assim: e grande multidão o seguia, porque viu o quê? Os sinais que operava sobre os enfermos. Era uma característica do ministério de Jesus. Aonde ele estava, sempre havia o quê? Uma multidão. Uma multidão para quê? Para segui-lo, para amá-lo, para adorá-lo, para servi-lo? Não. Uma multidão para ver, simplesmente presenciar aquilo que ele podia fazer. E hoje, nós também podemos perceber que vemos muitas multidões nas igrejas. Multidões de pessoas que não estão ali como instrumento de serviço de adoração, mas simplesmente para assistir. Hoje, as igrejas parece que são um lugar de espetáculo, né? As pessoas vão assistir o show da fé, não é verdade? Não tem o show da fé? Por quê? Vai ter manifestação de demônio, vai ter cadeiras sendo carregadas no alto. Isso até hoje existe. E não era diferente no tempo de Jesus. As pessoas seguiam a Jesus porque queriam ver os milagres, a multiplicação dos pães, o paralítico de Cafarnaum, que não pôde ser levado pela porta, porque havia uma multidão se aproximando de Jesus e ele teve que descer pelo telhado. Então, há muita gente hoje seguindo a Jesus não pelo que ele é, mas sim pelo aquilo que ele pode dar. Ou seja, por interesse. O povo seguia Jesus porque precisava de cura. Está errado? Não. Ou porque ele multiplicava comida, pessoas famintas, ou mesmo por curiosidade. Interessante, depois de 2000 e poucos anos, a coisa parece que é igualzinho hoje, não é verdade? Tem gente seguindo a Jesus somente pelaquilo que ele pode dar, não pelaquilo que ele é. Tem muita gente boa procurando uma igreja que acontece os milagres, ou porque gostam do louvor, ou porque precisam de um milagre de Jesus, ou por mera curiosidade. Esse grupo de pessoas é bastante inconstante, é sazonal, inseguro e não esquenta os bancos de nenhuma comunidade cristã. Ficam pulando de igreja em igreja, buscando revelação, buscando profecias, buscando orações fortes, né? Buscando libertação. E aqui nós entendemos que aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que realiza milagres é Jesus Cristo. A igreja tem essa autoridade porque ela recebeu do Senhor para ser o instrumento, para que o nome dele seja glorificado. Não homem, não denominação, não pessoas. Hoje vivemos um evangelho antropocêntrico, onde o homem se torna a estrela, não cristocêntrico. Então temos que voltar ao evangelho do Senhor Jesus, porque vocês vê quando no texto ele chega, as pessoas logo correm para ele. Eu acho que é isso
que a igreja de hoje nós podemos buscar a vivenciar. Não vir para a igreja porque o pastor Y ou o pastor X vai pregar, mas sim porque a igreja é a manifestação visível do céu aqui na terra. Amém? Então, o primeiro personagem é a multidão. Aquela multidão ali estava por simples curiosidade ou querendo ver algo sobrenatural. O segundo personagem, pode passar, são quem? Pode falar vocês, participem da mensagem. Quem era o segundo personagem? Os mestres. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quem seriam esses mestres da lei e o que faziam eles? Esses mestres da lei eram aqueles que estavam sempre questionando os atos de Jesus e seus discípulos. Lá no livro de Marcos 3:1-4, pode colocar, diz assim o texto sagrado: e outra vez, na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse o homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, Jesus pergunta para os fariseus, os mestres: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? E eles calaram-se. Quase sempre, esses homens condenavam Jesus por aquilo que ele e seus discípulos realizavam no poder do Espírito Santo de Deus. Quem seriam esses mestres da lei hoje? Seriam, hoje, os hipócritas, que estão sempre querendo questionar a ação de Deus na igreja, estabelecendo como parâmetros a religiosidade, os princípios, humanos estão à frente dos princípios da palavra de Deus. Ou seja, a tradição é boa, porque é apostólica, porque é bíblica, mas a tradicionalidade é humana, ela impede o agir de Deus. Esses fariseus, esses mestres, eles guardavam a lei, mas a Bíblia Sagrada diz que eles eram considerados como sepulcros caiados. Eram bonitinhos, bem vestidos, cheirosinhos, de gravata, terno, por fora, mas por dentro fediam como um defunto. Vocês já foram num cemitério, num enterro, e já viu uma pessoa que já foi enterrada depois de 3 dias, já passaram perto do túmulo, como cheira bem? Querido, cheira mal. Nós, depois do 3º dia, no 2º dia, já estamos cheirando mal. E Jesus comparou esses mestres da lei a esses hipócritas. Então nós podemos perceber que essas pessoas que usavam o conhecimento intelectual da palavra de Deus, sem o verdadeiro conhecimento do poder que ela nos concede quando a obedecemos. Há uma diferença muito grande de você ter o conhecimento da palavra e que a gente pode chamar de ortodoxia, para a ortopraxia, que é o conhecer a palavra e praticá-la. Então esses mestres da lei eram homens que conheciam a lei, mas não viviam a palavra de Deus. Então nós podemos perceber que esses mestres, eles estabeleciam parâmetros que eles não podiam viver. E existe hoje isso na igreja. O conhecimento teológico é bênção, é bênção. Quanto o Senhor, o apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer no conhecimento e na graça de Deus. A graça e o conhecimento têm que andar juntos. Será que você que está aqui nessa noite se enquadra nas atitudes do segundo personagem? Em vez de ser instrumento de bênção, são instrumentos de maldição? Porque esses fariseus, eles eram pedra de tropeço para que o evangelho fosse pregado.
Slide 7. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, essa era a atitude desses mestres da lei. E não há diferença daquele tempo para hoje. Às vezes a gente se torna arrogante quando a gente acha, pelo conhecimento que temos, nós somos melhores do que os outros. Porque fizemos filosofia, porque fizemos teologia, porque fizemos mestrado, doutorado, a gente está um nível acima de qualquer outra pessoa. É o Espírito que testifica, é o Espírito que dá a unção, a autoridade ao homem de Deus para vivenciar. Porque se a palavra não estiver temperada com o Espírito, a palavra por si só ela não gera mudança. Se eu pregar essa palavra sem a unção de Deus, essa palavra vai chegar no ouvido de vocês aí e não vai gerar transformação. Mas se a minha vida estiver em sintonia, consagrada com Deus, quando a palavra que eu li gerou essa mensagem no meu coração e sai da minha boca, ela vai gerar o quê? Transformação no meio da congregação. Isso é vida com Deus. A vida com Deus não se resume em 4 parentes de igreja. A vida com Deus ela se resume no teu dia a dia, na tua família, que é o teu primeiro campo missionário, no teu trabalho, na tua vizinhança, no teu colégio e aqui dentro. Porque vida com Deus é vida de transformação. O conhecimento é bênção, mas se não souber ser usado, ele pode ser maldição. E o terceiro personagem que eu encontro nessa história são os discípulos. Versículo 14: quando eles chegaram perto, os outros discípulos viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Aqui só tinha 9 discípulos, vocês concordam? 3 estavam onde? Estava lá no Monte Tabor, desceram com Jesus do Monte da Transfiguração. E quando chegaram naquele local onde a multidão estava reunida em discussão, junto com os mestres da lei, aqueles 9 discípulos estavam ali. Esses 9 discípulos, eles estavam sendo questionados, eles estavam sendo arguídos. Por que vocês não conseguiram expulsar aquele demônio? O demônio que estava possuindo o rapaz. Fico imaginando a cena. Um discípulo diz assim: olha só, imagine essa cena, eu estou aqui, viajando. Um discípulo fala assim: eu amarro esse demônio em nome de Jesus. O outro diz assim: sai em nome de Jesus. O outro diz assim: eu te expulso em nome de Jesus. Tu imagina como o demônio devia estar? Pô, esse pessoal aí, eles não têm uma sintonia. Um amarra, o outro expulsa. Então o que eu faço? Eu fico amarrado ou vou embora? Eu vou contar uma história para vocês. Eu costumo fazer viagem missionária. Eu fui para uma viagem missionária lá em Manhumirim, num bairro chamado Vila Nova. Que lugarzinho abençoado, meu irmão. Que lugarzinho abençoado. Lugar de tráfico, de mortes por faca. A gente nem sabia disso. Missões é assim, né? Tu vai para cada lugar que tu não sabe onde tu está se metendo. Aí teve um momento lá que nós fomos orar por uma menina. A menina manifestou um demônio. Aí eu não estava nesse momento. Aí Paulo vinha aqui para a gente trabalhar. Aí eu falava: em nome de Jesus, Senhor, que esse demônio dessa menina sai. Aí a outra menina falava assim: em nome de Jesus, eu amarro. A outra, era uma confusão tão grande que juntou umas 5, 6 pessoas em volta da menina e o demônio ficava lá: eu só saio aqui, eu só saio daqui se vocês me derem sangue. Aí eu falei: Aí chegou o coordenador, né, que estava uma bagunça aquilo, e eu acredito que aqui também devia ter uma bagunça nessa reunião desse discípulo. Falou assim: sai todo mundo, deixa só eu ministrar. Ministrou, em nome de Jesus, sai. Pum, o demônio foi embora da menina. Então, eu conjecturando, eu vejo essa imagem dos discípulos querendo
operar o milagre da libertação daquele menino e não conseguindo. Eu acho que aquela confusão não deu em nada. Aqueles discípulos, eu penso assim, representam literalmente a igreja de Jesus, olha só, hein? Que recebeu a autoridade do Senhor para ministrar a sua palavra no poder do Espírito Santo, mas de alguma forma não foram obedientes. O texto de Marcos 6, 7, 3, que está antes desse texto, Jesus tinha comissionado eles para que eles fossem de casa em casa, curando os enfermos, expulsando os demônios, no nome de Jesus Cristo. Interessante, eles saíram, fizeram, mas naquele momento eles não conseguiram realizar. Eles tinham sido autorizados a ministrar arrependimento, cura e libertação pelo Senhor, mas por que não conseguiram? Jesus repreende eles de forma muito dura. Jesus disse assim: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-lo? Já pensou? O Senhor Jesus descendo aqui nessa noite falar assim para o Paulo: Paulo, até quando eu vou te aguentar, Paulo? Até quando, João, eu vou te aguentar? Até quando que eu vou estar no meio de vocês, gente sem fé? Será que ele está falando com alguém aqui nessa noite? Porque nós somos aqueles discípulos. Ou você não é discípulo de Jesus, ou você é um membro de uma igreja, ou você é uma multidão que só está curioso de ver o agir de Deus no meio da igreja, ou você é o mestre da lei. Esses discípulos andavam com Jesus, e Jesus foi duro com eles, repreendeu-os. Além da falta de fé, eles também tinham algo que muitos de nós não valorizamos em nossa vida espiritual. O que eles naquele momento não tinham, que nós muitas das vezes não valorizamos? Vocês sabem? A oração, o relacionamento, a intimidade com Deus. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse espírito só pode ser expulso com oração, ou seja, aquela casta de demônio. Aí eu pergunto: será que tem uma oração específica para cada tipo de demônio? A gente estava frito, porque, pelo que eu entendo, 2/3 dos anjos do céu foram expulsos com Satanás. É esses anjos decaídos que lutam contra a igreja do Senhor. A gente ia ter que ter muita oração, né? Eu acredito que não. Eu entendo que os discípulos não tinham vida de oração. Eles precisavam de ter uma vida de intimidade com Deus nessa área que nós, como igreja, pecamos. Vida de oração não é culto de oração quarta-feira. Vida de oração é joelho no chão todos os dias, buscando autoridade e poder para viver uma vida de discípulo do Senhor Jesus. E Jesus foi muito claro: olha, vocês estão falhando nessa área da sua vida. Esses discípulos somos nós hoje aqui, que eu sei que tem gente aqui que Deus está falando, que não tem sido negligente com a vida de oração. E normalmente um crente que não ora não lê muito a palavra também não. A palavra e a oração, normalmente andam lado a lado. Eu sei que Deus ele quer despertar essa igreja a orar mais. Esse é o terceiro personagem. O quarto personagem, o pai do menino enfermo. Versículo 17: o homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, jogo no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, ele está ficando cada vez mais fraco. Já pediu aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Esse homem estava aflito em ver seu filho sendo dominado por um espírito imundo que dominava a sua vida como uma enfermidade epilética. Como o texto relata, o espírito jogava no chão, fazendo espumar e ranger os dentes. Dor, sofrimento, possessão, desespero e falta de esperança. Esse pai representa quem?
literalmente as pessoas que procuram a igreja com a esperança de verem seus problemas resolvidos. É a figura do pai. Tem pessoas que adentrou essa noite, dentro dessa igreja, adentrou essas portas, literalmente se parecendo com esse pai, com dor, com sofrimento, quem sabe possessão, desespero e falta de esperança. Tem alguma coisa errada nisso? Não, claro que não. Uma igreja é um lugar para que as pessoas adentrem dessa forma. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 11, do versículo 28 a 30, vinde a mim, a Jesus, os que estão cansados e oprimidos, que Ele os aliviará. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida esses que são parecidos com os pais, o quarto personagem, a vir a Ele, porque encontrará descanso para vossas almas. E eu sei que a igreja ela deve estar pronta a atender às necessidades daqueles que o procuram. Esse pai, esse quarto personagem. O quinto personagem é o menino enfermo. Versículo 18: sempre que o espírito atacava o meu filho, jogava no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pediu ao seu discípulo, e o Senhor que o expulsasse do espírito, mas eles não conseguiram. Quem esse menino representa no dia de hoje? Represento aqueles que vão em busca da sua libertação e da sua cura na igreja, e não enquanto uma igreja disposta a trabalhar com ele, pois trabalhar com doentes do corpo e do espírito dá trabalho. Tratar de pessoas que procuram a igreja com problemas desse nível requer uma vida de comprometimento com o reino. Trabalhar com pessoas doentes da alma dá um trabalho. Você tem que cuidar muito. Vai ter possessão demoníaca. Se você não tiver uma vida de oração, uma vida com Deus, tu vai ficar, amarra, expulsa, sai, e não vai sair. Vai ficar ali, vai rir da sua cara. Discípulos verdadeiros de Jesus se preocupam com pessoas nesse estado. Pergunto a vocês nessa noite, vocês estão preparados para enfrentar um desafio desse que foi proposto aos discípulos? Se adentrasse agora uma pessoa no nível daquele menino, saía todo mundo correndo, ou todo mundo correria para ajudar o pai, um para tratar do pai e outro para tratar do menino? Eu tirei essa mensagem, só Deus sabe de como, porque normalmente eu procurei, não vi. Eu tirei esses personagens porque eu sei que hoje acontece isso. Pessoas adentram a igreja buscando uma resposta de oração, mas só fica sendo transferido. Olha, fala com o irmão João, fala com o irmão Paulo, não, fala com o pastor que sofre, coitado, porque todo mundo joga tudo para o pastor. Parece que o pastor é o único discípulo da igreja. A igreja tem que ser de homens e mulheres de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. A gente sabe de cor aqui, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, não sabemos isso? Mas na prática, não é verdade? É diferente. Estão preparados? Vou fazer uma encenação qualquer dia. Vai entrar um endemoniado dentro da igreja. Aí vamos ver se todo mundo vai sair correndo ou se vai lá. Não, na autoridade do nome de Jesus eu repreendo você, não na minha, mas no nome de Jesus. Acontece isso. Dos bancos da igreja vai ficar vaziozinho, todo mundo correu. Pergunta a você, Jesus deu o pulo do gato ou mostrou como podemos tratar e cuidar de pessoas com problemas espirituais, como desse menino? O sexto personagem, Jesus Cristo. Olha só, quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentar, ou seja, nele nós podemos encontrar a resposta. Nele nós sabemos que nele vai acontecer algo. Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo com ele? Pergunto vocês nessa noite, quem Jesus representa nos dias atuais?
Ó, eu e você, nós não somos embaixadores de Cristo? Nós não somos representantes real dele? Ele nos ungiu com o Espírito dele para sermos o quê? A representação visível dele aqui na terra, porque ele não deu autoridade à igreja dele para ser igreja. A única instituição na terra que tem poder do Espírito Santo é a igreja do Senhor. Olha, pode chegar na maior empresa do mundo, a Microsoft, nem sei se é mais, ou na Petrobras, na Eletrobras, não tem poder para curar um enfermo, para expulsar um demônio, para transformar uma vida, para tirar uma pessoa que estava lá no fundo do poço e transportar para o reino de luz. Só a igreja do Senhor Jesus. Mas essa igreja aqui, tijolo, banco, tapete, não é você, igreja. Então, quando as pessoas olham para você e para mim, elas têm que ver quem? Cristo Jesus. Tem que ver, sim, nós somos reflexos da glória dele aqui na terra. A terra, diz a palavra de Deus, será cheia da glória do Senhor. Mas onde está a glória do Senhor? Está numa nuvem? Está num templo grande como esse? Está em você, querido. O Deus Emanuel resolveu habitar em quem? Em nós. Jesus Cristo é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. O Espírito dele nos ungiu para sermos testemunhas fiéis dele, aleluia, para nós fazermos diferença nesse mundo corrupto, miserável, pecaminoso que estamos vivendo hoje. Essa é a igreja que Jesus quer. Quando Jesus chegou, logo ele despertou a atenção de todos. Jesus sempre chamará a atenção para si daqueles que ele quer tratar. Pessoas vão procurar você. Pessoas vão saber que você é servo de Deus, é serva de Deus. Pessoas vão saber que quando procurar você, vão encontrar algo de Deus para ministrar na vida delas. O pai do menino vai direto aonde? A Jesus, pedindo que o ajude, pois os seus discípulos não haviam correspondido aos seus anseios. Jesus logo começa a despertar no pai do menino aquilo que devemos sempre trabalhar na vida daqueles que nos procuram, a fé. O pai do menino pede a ele que o ajude e que tenha pena deles, perguntando a Jesus se pode curar o seu filho. Jesus responde: se eu posso, tudo é possível quem tem fé. Jesus também transfere para ele: olha, eu posso, mas eu só posso se você também tiver fé. Às vezes a gente ora anos a fio por uma coisa, para que Jesus faça, mas você não coloca em ação a sua fé. Ou seja, você não toma uma atitude, porque fé, para mim, é tomar atitude. Se eu creio que a palavra de Deus é a verdade, eu tenho que acreditar naquilo que ela diz, e eu me apropriar dela, e viver aquilo que ela diz. Se ela manda eu orar pelo enfermo, eu vou orar pelo enfermo, não porque eu tenho o poder de cura, eu tenho o dom de cura, mas porque a palavra de Deus diz que eu tenho que orar pelos enfermos com imposição de mãos. Porque é assim que os enfermos procuravam Jesus. E nós somos os discípulos dele aqui na terra. Jesus disse: tudo é possível para quem tem fé. Fé em quem? Nele. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O menino é liberto e o nome de Deus é glorificado. Então, esses 6 personagens, queridos, eu pergunto a você nessa noite, por isso que eu falei, é desafiador. Aonde você se encontra? Na multidão? Sendo mestre da lei? Sendo aqueles discípulos que não tiveram autoridade? Ou seja, o pai do menino, aquele pai do menino desesperado, porque o seu filho estava enfermo, o menino porque estava doente? Ou vocês representam Cristo Jesus aqui na terra? Porque é isso que eu entendi nesse texto. E eu vejo isso. A igreja, obviamente, a multiforme graça de Deus se manifesta na igreja.
A igreja é lugar de pessoas para serem tratadas, mas também é lugar onde pessoas tratam de pessoas. No reino de Deus não há maior e não há menor. Talvez nessa noite tem pessoas enfermas aqui, pessoas enfermas da alma, precisando de cura. Mas como serão curados se não há quem ore por cura, né? Como serão libertos se não orem para que os espíritos imundos sejam expulsos? Como receberão poder do Espírito Santo se não há quem crê que o Espírito Santo ainda derrama poder sobre a igreja? Então, meus amados, é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nessa noite. É a mensagem que Deus colocou no meu coração. Fiquem de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra. Queremos te louvar, Deus, por esse ambiente favorável, Deus. Esse ambiente, ó Deus, onde tu podes, Senhor, realizar grandes obras. Deus, tu não mudou, tu continua sendo o mesmo Deus. Tu pode curar enfermidades agora. Tu pode colocar a mão na enfermidade desse irmão, dessa irmã agora, Deus, e fazer aquilo que, ó Deus, só o Senhor pode fazer. Se é um câncer, se é um tumor, se é uma enfermidade, Pai, uma coisa que os médicos já decretaram que não tem mais jeito, para o Senhor há jeito. Tu é o Deus do impossível. Tu és Jeová Rafá, Deus, o Deus que cura. Ó Deus, se alguém cativo e oprimido por espíritos, ó Deus, tu tem poder para libertar, Deus. Tu deu ordem e autoridade aos seus discípulos para isso, para libertar os cativos e oprimidos. O teu Espírito ungiu a tua igreja para isso, Senhor, para, Deus, curar os corações quebrantados, evangelizar os pobres, a libertar os cativos e oprimidos, a dar vista aos cegos, ó Deus, e anunciar as boas novas do Senhor. Deus querido, levanta essa igreja para viver um tempo novo na tua presença. Ó Deus querido, tu sabe, ó Deus, como essa igreja precisa tomar um rumo, tomar uma direção. Espírito Santo, revela a tua igreja a tua vontade. Espírito Santo, trata no profundo dessa igreja toda a enfermidade, tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem, ó Deus, se levantado, que em nome do Senhor Jesus seja repreendido, e essa igreja possa viver um tempo abundante de paz, de alegria, de justiça no teu Espírito, porque isso é reino de Deus, e ó Deus, possam celebrar esse Deus vivo maravilhoso, esse Jesus que nos comprou com um preço impagável, para que possamos viver em liberdade. A liberdade que Cristo nos dá é essa, Deus, de poder chegar à noite num domingo e pregar o teu evangelho e, ó Deus, adorar o teu nome, porque temos essa liberdade de ouvir a tua palavra, de adorar o teu nome. Abençoa, Deus, pastor Marcelo com a sua saúde, pastor Torres, ó Deus, pastor Edivaldo, Deus, toda a membresia, ó Deus, os diáconos dessa igreja, Deus, que haja unidade. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É na unidade, Deus, que o Senhor derrama os dons, é na unidade que o Senhor derrama a alegria, Deus, é na unidade, Deus, que o teu poder se manifesta. É a oração, Deus, que fazemos agradecendo, Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Obrigado.